Olá, candidato! Olá, candidata! Professor Roberto Alves aqui, e eu estou aqui hoje para trabalhar com você sobre um assunto muito importante em concurso público, que é a acentuação gráfica. Bom, desde 2016, a nossa ortografia e a nossa acentuação, né, consequentemente, passou por mudanças, não só para os falantes da língua portuguesa, da variante da língua portuguesa falada no Brasil, mas como todos os países lusófonos. De maneira que é importantíssimo que você, candidato, que você, candidata que vai prestar concurso público, conheça as novas mudanças que ocorreram segundo o novo acordo ortográfico. Bom, professor, a gente só vai aprender o novo acordo ortográfico? Não. A gente vai falar aqui rapidamente sobre as principais regras de acentuação gráfica e aquilo que foi alterado segundo o novo acordo ortográfico. Bom, então vamos lá, vamos apresentar aqui alguns slides para vocês, né? E aí quando a gente fala em acentuação gráfica, a primeira coisa com a qual nós devemos nos preocupar é a classificação das palavras quanto à tonicidade silábica. O que é isso, professor? Ora, vamos pegar aqui, tonicidade silábica. Tonicidade silábica lembra o quê? Sílaba tônica. A sílaba que é pronunciada de maneira mais forte. A sílaba que é pronunciada de maneira mais intensa. Então, observe o seguinte. Toda palavra em português vai apresentar uma sílaba tônica e apenas uma sílaba tônica. Depois que eu encontro a sílaba tônica de uma palavra, todas as demais são chamadas de sílabas átonas. Então a palavra pode ter 20 sílabas. Ela vai ter uma sílaba tônica e 19 sílabas átonas. Então vamos relembrar esse conceito básico? Vamos lá então. Então o que é uma palavra oxítona? A palavra oxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a sílaba tônica é a última, né? A sílaba tônica da palavra é a última. Lembrando que a gente vai contar sempre, daqui para cá. Então, da direita para a esquerda, ou como alguns preferirem, de trás para frente. Então, eu tenho aqui, eu vou ter última, penúltima e antepenúltima, aqui formando a palavra apu ou upa, de trás para frente. Então, eu tenho última, penúltima, antepenúltima. Então, eu tenho aqui a palavra café, cuja sílaba tônica é o fé. Então, última, penúltima. Cipó, a sílaba tônica é o pó. Vovô, a sílaba tônica é o vô. Bom, então, a gente não pode se deixar levar pelo seguinte equívoco. Toda palavra oxítona vai receber acento gráfico? Não, obviamente que não. Se eu tenho, por exemplo, a palavra, vou colocar aqui a palavra saci, né? Colocar aqui a palavra saci. Na palavra saci, a sílaba tônica é o si. A sílaba tônica é a última. E a palavra saci não recebe acento gráfico. Então, até agora, a gente não está falando de acentuação gráfica. Está falando só de tonicidade silábica. Porque, diga-se de passagem, né, muito candidato bom, muitas vezes, conhece as regras de acentuação gráfica. O que ele não conhece, por exemplo, é a tonicidade silábica daquela palavra. Então, isso é um assunto muito importante. Paroxítona.
Paroxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Lembrando sempre, ó, última, penúltima. Então, eu tenho aqui na palavra caderno. O no é a última. O der, ó, é a penúltima. Então, a sílaba tônica é a penúltima. A palavra é paroxítona. Tórax, a sílaba tônica é o tó. O acento me mostra já onde está a sílaba tônica. Éter, a sílaba tônica é o é. Então, se a sílaba tônica da palavra for a penúltima, diremos que essa palavra é uma palavra paroxítona. E proparoxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Então, eu conto última, penúltima, antepenúltima. Então, veja aqui, ó. Ônibus, cuja sílaba tônica é o on. Lâmpada, cuja sílaba tônica é o lã. Psicólogo, cuja sílaba tônica é o có. Então, aqui, a gente observa o seguinte, ó. Existem palavras oxítonas que são acentuadas, como é o caso de café, cipó, vovô. Outras não, como é o caso de saci. Existem palavras paroxítonas que são acentuadas, como é o caso de éter, ou como é o caso de tórax. Outras não, como é o caso de caderno, né? Mas se você observar, todas as palavras proparoxítonas que apareceram aqui, ó, ônibus, lâmpada, psicólogo, sílaba, é uma palavra proparoxítona, tônica, é uma palavra proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas que apareceram aqui, ó, a palavra última, receberam acento gráfico. Por quê? Nós já temos aqui uma primeira regra de acentuação gráfica que vai dizer o seguinte: todas as palavras proparoxítonas recebem acento gráfico. Então, não existe palavra proparoxítona que não vá receber acento gráfico. Então, já sabemos classificar as palavras quanto à tonicidade silábica. Vamos agora para as regras de acentuação gráfica propriamente ditas. Diga-se de passagem que você já tem aí uma primeira regra de acentuação gráfica, né? Toda palavra proparoxítona é acentuada. Essa é a regra mais básica que existe, ok? Então vamos lá. Vamos seguir então aqui com o nosso slide. Bom, regras de acentuação gráfica. Acentuam-se as monossílabas. Mono. O que significa o prefixo mono? Significa uma, tá? Uma, única. Então, monossílaba é a palavra que só tem uma sílaba. Como é que a gente vai encontrar essa questão de acentuação gráfica sendo cobrada em concursos públicos? O que vai ser uma palavra oxítona? O que nós vimos que é uma palavra oxítona? É a palavra cuja sílaba tônica é a última. Ora, para eu determinar o que é última, eu tenho que ter mais de uma sílaba. Porque para eu determinar o que é último, eu tenho que ter uma penúltima. Concorda comigo, candidato? Bom, se eu só tenho uma sílaba, eu não posso dizer qual é a última sílaba daquela palavra. Só tem uma. Então, observe o seguinte. Existem as regras das monossílabas e existem as regras das oxítonas. Quando houver apenas uma sílaba, vai entrar ali na regra das monossílabas ou monossílabas. Você tanto pode usar no masculino como pode usar no feminino. Então vamos voltar lá para o nosso slide. Então, acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O,
seguidas ou não de S. Então, observe o seguinte, a letra S não interfere na regra de acentuação das monossílabas, tá? Então, eu vou acentuar a palavra já, porque é uma monossílaba tônica terminada em A. Eu vou acentuar a palavra porque é uma monossílaba tônica terminada em E. Por que eu vou acentuar a palavra 3? É uma monossílaba tônica terminada em E, seguida de S. Só é uma monossílaba tônica terminada em O. Sós é uma monossílaba tônica terminada em O, seguida de S. V é uma monossílaba tônica terminada em E. Então, observe aqui o seguinte, todas estas palavras aqui, foram acentuadas com base na mesma regra de acentuação gráfica, de maneira que o examinador pode me dar uma questão em que esteja lá no comando da questão a palavra já, por exemplo. Aí pede do candidato o seguinte, marque a opção cuja palavra seja acentuada pelo mesmo motivo da palavra já. Pode ser a palavra sós? Tranquilamente, né? São enquadradas com base na mesma, na mesma regra. Bom, agora, as oxítonas, para ser oxítona, eu preciso ter mais de uma sílaba, né? Preciso ter mais de uma sílaba. O que é uma palavra oxítona, candidato? É aquela cuja sílaba tônica é a última. A sílaba tônica é a última, beleza? Então vamos lá. Cajá. Aí outra coisa, observe o seguinte, seguida ou não de S. Então eu vou acentuar as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. Tranquilo, até o fanho consegue, né? Então, cajá é uma oxítona terminada em A. Bebê é uma oxítona terminada em E. Freguês é uma oxítona terminada em E, seguida de S. Cipó é uma oxítona terminada em O. Também é uma oxítona terminada em. E parabéns é uma oxítona terminada em ens. Então, A, E, O, em, ens. Beleza? A, E e O, seguidas ou não de S. Bom, então, observe o seguinte, né? Nós já vimos que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. O que é uma palavra proparoxítona? A sílaba tônica é a antepenúltima. Vimos que todos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, são acentuados. Bom, vimos agora as oxítonas terminadas em A, E, O, em ens. A, E e O, seguidas ou não de S também. Cuidado para não confundir monossílabo tônico com oxítono. O que acontece? As oxítonas apresentam um maior número de regras. Por que elas apresentam um maior número de regras? Porque na nossa língua, né, em português, existe um número maior de palavras paroxítonas. Bom, então, corrigindo, existem mais regras nas paroxítonas, porque na nossa língua existe um número maior de palavras paroxítonas, por isso que vão existir mais regras, né? E aí existe uma lógica, tá? Por incrível que pareça, existe uma lógica na acentuação gráfica, que é a seguinte: se eu tenho uma determinada palavra paroxítona que tem a mesma terminação das oxítonas acentuadas, eu não vou acentuar a palavra paroxítona. Mas, se ela não tiver a mesma terminação, eu acentuo. O que é isso, professor? Explica melhor. O que acontece?
Qual é a regra das oxítonas? Eu vou acentuar as oxítonas terminadas em a, e, o, em ens. Se a palavra é paroxítona e tem essa mesma terminação, eu não acentuo. Se ela é paroxítona e não tem essa terminação, eu acentuo. Simples assim, ok? É por esse motivo que nós vamos dividir em regra geral das paroxítonas. Por quê? Nós vamos estudar mais à frente regras específicas. Então, acentuam-se todas. Eu vou acentuar todas as palavras paroxítonas, exceto as terminadas em a, e, o, em, ens. Ou seja, se eu tenho uma paroxítona que tem a mesma terminação da oxítona acentuada, eu não acentuo. Se ela não tem a mesma terminação, eu acentuo. Então, veja, a palavra biquíni, muita gente não põe acento, mas ela é uma paroxítona terminada em i. Como eu não acentuo a oxítona, eu vou acentuar a paroxítona. Ela não termina nem em a, nem em e, nem em o, nem em em, nem em ens. Bom, hífen é uma paroxítona terminada em n, eu acentuo. Tórax é uma paroxítona terminada em x, também acentuo. Éter também é uma paroxítona terminada em r, eu acentuo. Agora vamos pensar no seguinte, ó, no dia a dia, você vê muita gente usando acento na palavra coco. Já viu isso? Água de coco com acento aqui no primeiro o. Tá certo isso? Eu colocar um acento aqui? Não está certo colocar um acento. Por quê? Porque não se acentua a paroxítona terminada em o. E por que eu não vou acentuar a paroxítona terminada em o? Porque eu já acentuo a oxítona terminada em o. Ora, coco não tem acento. Coco não tem acento porque cocô tem acento. Se eu acentuo a oxítona terminada em o, ó, a oxítona terminada em o é acentuada. Então, não vou acentuar a paroxítona. Quer ver outra coisa? A palavra hífen tem acento, ó. É uma paroxítona terminada em n. Agora, qual é o plural de hífen? O plural de hífen é hífens. Hífen tem acento. Já hífens não tem. Porque a partir do momento que você flexionou, ó, ela passou a ser uma paroxítona terminada em ens. E eu não acentuo as paroxítonas terminadas em ens. Então, repetindo, eu vou acentuar todas as palavras paroxítonas, exceto as paroxítonas terminadas em a, e, o, em e ens.